É bem bacana, tá, Dele? Porque é o seguinte, nós conseguimos compreender, ali ele fala, na cabana, no caso, né? Ele fala sobre a criança, sobre o adulto. Na verdade, a nossa confusão que a gente tem dentro da gente, né? Às vezes, na nossa vida, a gente quer ser adulto, mas nossas ações, elas são como criança. Porque os padrões que estão fundamentados em nós até os 7 anos de idade, né? 80% deles. Então, e para nós conseguirmos nos desprender dele, essa é a maior dificuldade nossa. Porque nós estamos tão alicerçados já em nós, tão fundamentado, que é da onde a gente tira as informações para as decisões da vida, as conclusões. Então, é bem interessante a gente, se falasse assistir e assistir de novo para entender melhor. E o importante é que a gente começa a se entender, né? Sim. Esse é o principal fato, né, Aline? Tá? E sobre o consultório, é bem interessante. Não sei, mais alguém assistiu, gente? Mais alguém assistiu aí? Gente, é importantíssimo, tá? Quando você fala em algo, né? Dá uma missão para vocês tentarem fazer, não fazer, melhor, que vocês vão crescer bem mais rápido, tá? O processo ele é mais rápido, porque quanto mais a gente se desprender da gente, mais rápido a gente vai conseguir crescer como pessoa e também alcançar os objetivos. Porque quando nós estamos no processo, nós não olhamos o propósito. Né? Quando nós olhamos o propósito, nós conseguimos passar mais rápido pelo processo. Senão nós ficamos presos no processo, tá? E o processo nos toma tempo. Não sei se eu fui claro. Né? O processo toma tempo, tá? O que é o processo, gente? Quando a gente fica olhando para ele, é porque quando a gente não se entende, a gente fica amarrando e aprisionando as oportunidades da vida. Achando difícil, achando caro, achando isso, achando aquilo. Quando fica no processo, esqueceu do propósito daquilo que você está fazendo. Quando você sabe o propósito para aquilo que você está fazendo, o que você está fazendo, você não olha o processo. Você olha já o propósito. Você já olha o resultado. E quando que você ficar no processo, observando o processo, vai ficar nele, né? E não vai sair dele, tá? Então, a importância é esclarecer, clarear a nossa mente, para que nós não ficamos presos no processo. E isso que eu estou passando para vocês, as dicas, né, de filme ou, né, documentários, é para que realmente nós possamos nos desenvolver e sairmos do processo, da prisão que nós estamos condicionados. Né? Tá? Mais alguém que chegou agora aí, que assistiu acabando, assistiu o documentário Netflix, queira comentar aí, gente, fique bem à vontade, que já vamos dar sequência na aula aí, tá? Alguém assistiu e não quer comentar? Não, eu não assisti, professor. Tá. Eu não Felipe, assisti. assistiu, Felipe? Lang, eu assisti, mas foi há muito tempo atrás. Tá. E eu prefiro não comentar porque eu quero rever, mas eu quero assistir primeiro a tua aula da semana passada para olhar o vídeo com a perspectiva do que você está colocando que ressalta, né? Então, Tá. não revi, mas eu assisti há muito tempo atrás, eu li o livro, assisti o filme, mas eu quero rever dessa maneira. Tu tava na aula passada ou não? Não, não estava. Eu Ah, fiz tá, uma então por isso. confusão de Tá. agendas aí, achei que a nossa data tinha mudado e não estava. Tá. Gente, olha só. Eu vou dar sequência aí, tá? Lembrando, né? Como eu falei na última aula para vocês, gente, tá? A importância de vocês estar presente naquilo que está sendo passado para vocês. Deixa o WhatsApp, deixa para responder para depois. Gente, se você não está presente naquilo que você está fazendo, você não está dando importância. E o teu cérebro, ele vai ler como que aquilo não é importante, ele não vai gravar o que você está fazendo, tá? Então, se você quer ser um bom profissional, dá importância àquilo que tem importância. Começa a educar o teu cérebro. Se você não educar ele, se você está fazendo alguma coisa, está olhando o ato, está fazendo outras coisas, está prestando atenção, né? Que se não tem importância. Quando você vai fazer algo, tu já gravou em ti mesmo que isso não tem importância.
Então, começam a dar importância. O que é dar importância? É tirar o seu tempo, né? É fazer com que aquilo seja importante. Se isso é importante para a tua vida, e você definiu, né? Primeiramente, se conhecer, começar a se compreender melhor, aí você vai conseguir aplicar isso na vida dos outros. Senão, dificilmente a gente consiga aplicar. Sabe que quando a gente vai se descobrindo, né? Vai se desvendando, vai saindo as máscaras, vai saindo aquelas prisões que nós vamos nos condicionando. Indo conversando com um amigo, nós temos uma reunião de empresários aí no Novo Hamburgo, cada 15 dias, né? É relativo, às vezes 30, né? Mas geralmente cada 15 dias, né? E eu conversando com um empresário, nós conversando assim, entre nós, e ele falou algo interessante, nós falando o que mais marcou na vida de cada um, né? Esse cara é dono de uma indústria, ele que produz a maioria dos copos, vidro, tudo que na região, ele que produz muita coisa, né? E ele falando que mais marcou na vida dele, gente, foi quando ele se olhou no espelho e se conheceu quem ele era de fato. Conseguiu se olhar no espelho sem máscaras, né? Sem se esconder nada e olhar nu no espelho. Porque a tendência nossa é nos sabotar, né? E criar máscaras e justificar a vida. Justificar as nossas ações e as nossas reações. A Denise que assistiu ali, né? Ela, como ela estava falando, tem a criança e tem o adulto dentro de nós. Então, tem as memórias, tem os fundamentos da infância, tem os padrões que fomos criados. E isso está dentro de cada um de nós. E quando nós começamos a nos descobrir e olharmos de fato, né, as virtudes, olharmos de fato as nossas falhas, digamos assim, olharmos nu para o espelho mesmo, nos olhar como somos. Aí a partir daí começa a transformação. Porque você vai perceber que a gente não é nada, né? E não tem... Hoje, escutando uma notícia, não sou de escutar notícia, mas de um acaso, né? Uma mulher disse assim, ela perdeu tudo numa enchente no Rio de Janeiro, né? E ela descobriu uma coisa na vida dela. Olha só que interessante, gente. Eu pensei nas nossas aulas, né? Ela disse assim que ela descobriu que a gente não tem controle de nada. O que mais marcou na vida dela de tudo, que ela descobriu que a vida é curta e a gente não tem controle de nada. Né? Precisou acontecer uma enchente, derrubar a casa dela, tudo, para descobrir que ela não tem controle de nada. Em que mundo que ela vivia até então? Em que mundo que eu vivo? Você já se perguntou isso para você? Agora, se você fizer uma pergunta diferente, né? Como eu estou? Como você está? Porque estar é um estado. Como é que está a sua vida hoje? Eu falei semana passada, a vida que eu levo é a vida que eu queria, é o que me projetei, os resultados que eu tenho, né? É esses que eu sonhei, determinei, ou eu fiquei no processo, fiquei no meio do caminho, não consegui alcançar ainda. Mas por que eu não alcancei? O que me impede? Joyce, pode passar o slide aqui para nós. Nós vamos hoje estar falando, então, né, a questão dos arquétipos de continuidade, pode passar. Né? Hoje, especificamente, né, o objetivo, nós vamos estar falando, né, a questão sobre o ortógono, da continuidade, a ferramenta, né, que vai ser muito utilizado por vocês em cada avaliação, tá? Muito utilizada mesmo. E nós vamos estar colocando para vocês hoje o que significa cada área do ortógono. Né? Pode passar. Você sabia que pode conhecer sobre nossa família, sobre a sua família, amigos e outros através da íris? Você sabia que podia se conhecer, pode se conhecer, conhecer a sua família e outros, os amigos, através da íris?
Pode passar. Gente, a gente está fazendo o esquema do slide hoje, ela está botando, porque a minha internet, onde eu estou hoje, ela é bem lenta, tá? Mas vocês estão me ouvindo bem aí, né, gente? Todo mundo está me ouvindo bem? Tranquilo? Tá. Qualquer coisa aí, tá? É só chamar, tá? Então, aqui é a introdução, tá, gente? Eu estava falando assim, vamos estar falando sobre isso, né? Ó, através do ortógono, visualizamos as energias e os possíveis desequilíbrios. Eu vou ler aqui e vou explicar, porque os que não estiver na aula poder pelo menos pegar a sequência, tá? Através do ortógono, visualizamos as energias e os possíveis desequilíbrios divididos por áreas do nosso inconsciente. Né? Lembra do inconsciente, lá as divisas, né? Dessas energias, vamos estudar a região do superego, religiosidade, energia familiar, que são os 3 setores relacionados aos nossos preceitos morais, tá? Pode passar. Nossa mente é formada por um conjunto de características padronizadas escondidas. Olha só, a nossa mente é formada por um conjunto de características padronizadas escondidas. Quer dizer, a nossa mente, nossos padrões, de como nós enxergamos a vida, estão em oculto, né? Lembra do inconsciente e do subconsciente. Essas regiões são influenciadas por energias que atuam em quem somos e como agimos para sobreviver e manter a harmonia e a sobrevivência no nosso mundo interior e exterior. Olha só o que está dizendo aqui, gente. Então, as nossas energias são influenciadas por energias que atuam em quem somos e como agimos para sobreviver. Lembrando que eu já falei, gente, para vocês em outras aulas, né? Vou estar repetindo aqui para vocês, para relembrar, qual que é o primeiro instinto do ser humano? A vida. Tá? Por exemplo, vocês estão assistindo a aula aí, né? Tem uns com sono, outros não, né? Mas vão assistindo a aula. Enquanto que vocês estão me ouvindo, ou você está conversando com alguém, né? Enquanto que você está conversando com essa pessoa, o que passa no cérebro dessa pessoa? O que acontece no cérebro dela nesse momento? Ela está entrando na linha do tempo, nas conexões neurotransmissores, buscando algo semelhante àquele assunto que você está falando e está avaliando isso que você está falando, se ele vai sobreviver ou ele está sendo ameaçado, ou ele está sendo amado, aceito, pertencente. Em cima dessas avaliações, ele vai ter uma reação. Quem já teve aquela sensação, quem não teve, né? Já esteve em algum lugar ou com alguém, né? E você começou a ter aquela sensação assim das pernas ficarem inquietas, o coração começar a acelerar, dá vontade de sair daquele lugar. Ah, que energia mais ruim nesse lugar, né? Você pode dizer, né? Mas não me senti bem ali, não sei o que tinha. Mas não conseguia ficar muito tempo lá. Na verdade, o teu cérebro identificou que você estava correndo perigo, né? Porque como as tuas capacidades elas estão relacionadas à infância, a padrões até os 7 anos ali, né? Que são as tuas experiências, são 80% das tuas memórias. Então, ela sempre vai buscar em cima daquilo, daqueles padrões, e vai tentar fazer com que você entenda se você vai sobreviver ou não. Qual as condições que você tem? Ah, não, eu consigo conversar numa boa, né? Eu consigo dar resposta, eu consigo reagir, eu consigo sobreviver a isso. Não estou correndo perigo. Então, quando eu estou incomodado com algo, o que você deve fazer? É fugir? Não. Por que eu estou incomodado? O que está me incomodando aqui? Nós temos que aprender a nos questionar. O que está me incomodando? Por que eu não estou gostando disso? Por que quando essa pessoa fala me incomoda? O que acontece, né? Porque se eu não começar a me questionar, eu vou continuar naquele padrão, só que vai automatizando e eu vou
tendo outros problemas em função disso, enquanto que eu não enfrentar e resolver. E quando eu começo a questionar a pergunta, lembra que muda o hemisfério cerebral e faz com que eu raciocine novamente. Espera aí, por quê? Então, eu vou começar a me questionar e vou começar a mudar aquele padrão. Então, precisamos entender, né, que a nossa mente, formada por um conjunto de características padronizadas e escondidas, quer dizer, estão os padrões escondidos. Né? Na microsemiótica irídia, estudamos essas forças, né, e as suas respectivas localizações sobre isso. Pode passar. Então, tá aí que nós vamos estar estudando. Se eu passar o mouse aqui, vocês conseguem visualizar? Não, né? Sim? Não, acho que eu tenho que passar, prof. Então passa para nós aqui. Bota na energia familiar lá, tá? Ó, Sim. energia familiar, tá, gente? Estou naquele quadradinho na parte de cima. Eu mostrei ortógono no final da aula para vocês. Nós vamos estar estudando hoje, então, sobre a energia familiar, a religiosidade, tá? E o superego. E o C, né? Que é o centro, tá? Na pupila ali. Então, quem eu sou? Então, a pergunta que eu quero que vocês pensam hoje, analisam, né? Para a gente dar sequência nessa aula, o mouse está bem no centro da pupila. Pode deixar ali. Quem eu sou? Porque se eu entender que eu vim de Deus, né? Quer dizer, a minha essência é pura. Agora, como eu estou, que é a parte externa que sai da pupila, que são as influências que vêm relacionadas da família, as energias familiares, as energias da religiosidade e o superego. Quando a gente fala de religiosidade, a gente tem que cuidar para não confundir com religião. Vocês sabem que religiosamente eu tomo um copo de água todas as manhãs? Então eu sou um religioso. Tá? Mas vamos estar estudando sobre essas energias. Agora, o importante é vocês terem noção, enquanto nós vamos estar falando na sequência, a localização delas, tá? O superego, então, ele fica no centro ali, tá? O superego fica bem no centro, olha ali, ó. Ó, tá? Pega a região do nascimento, onde é que tem um raio solar acima ali. Pode subir um pouquinho mais teu mouse. Olha ali, ó, bem para cima ali. Bem, isso aí, ó. Tem um raio solar que é do nascimento, esse aí. Então, ele está ligado, vai influenciar na questão do superego, tá? Que é bem o nascimento ali. Então, nós vamos estar falando sobre o superego, a questão da energia familiar. Vocês observar, tanto na energia familiar como na religiosidade, nós temos lacunas, né? Lacunas diferentes, a lacuna gigante. Então, nós temos lacuna, mas a lacuna significa, em si, fragilidade, quer dizer, que eu fui ingênuo nessa questão. Agora, o que eu aconselho vocês, tá, gente? Esquece um pouquinho sobre... Na verdade, vocês vão juntar depois os mapas. O que vocês não podem é confundir agora com o portal do tempo. Todos já fizeram o portal do tempo, né? Todos fizeram, não? Que é a questão da banda do sistema nervoso, a questão da linha do tempo. Sim. A Fátima do sim, mas os demais que estão na primeira vez já fizeram, que é a questão dos traumas, eventos pré-natal, pós-natal. Já fizeram, né? Tá? Porque agora nós vamos estudar as energias, tá? E como elas influenciam. Por exemplo, vocês vão ver depois a energia da religiosidade, ela vai influenciar na questão do prazer da vida. Nós vamos estar estudando isso depois da sequência. Primeiro,
nós vamos estudar o que é a energia familiar, religiosidade, superego e o C, tá? Pode passar. O significado da introflexão e a extroflexão primeiro, tá? Qual o significado que se pode dar à respiração da banda do sistema nervoso autônomo, tá? Então, qual o significado que nós podemos dar na respiração da banda do sistema nervoso autônomo? Volta lá o slide para mim, por favor. Aonde que está a banda do sistema nervoso autônomo? Coloca ali para nós, Joyce. Ó, ao redor ali que ela está mostrando. Ali é a banda do sistema nervoso autônomo, aquela linha mais para cima ali, tá? Ali é a pupila, mais para fora. Bem na linha azul de fora ali. Ali, essa ali, ó. Ó, tá? Por cima ali é a banda do sistema nervoso autônomo que passa ali, então. Naís, pode passar o próximo slide. As introflexões e as extroflexões geram o valor da saúde integral de acordo com cada área do ortógono. E os sinais irídeos devem ser interpretados segundo a sua área significado. A introflexão gera carência e a necessidade de reposição de noradrenalina. Então, a extroflexão gera carência e necessidade de reposição de noradrenalina. Já a introflexão, né, mais perto da pupila, gera carência e a necessidade de reposição de acetilcolina. Ok? Então, quando está introflexão e extroflexão. Estro é de dentro para fora. E intro é de fora para dentro. Acho que é tranquilo, né, gente? Vocês já entenderam. Então, quer dizer, o período pré-natal e pós-natal. Tá? Pode passar. Em resumo, pode-se dizer que as introflexões ou extroflexões adquiridas, né, informam sobre as alterações límbicas e do hipotálamos, hipotalâmicos, em relação às experiências vividas pelo ser humano. As variações da banda do sistema nervoso autônomo estão relacionadas a um programa definido e armazenado no sistema límbico. Portanto, fazem parte do grupo de sinais microsemióticos que informam sobre o projeto pessoal próprio dos seres humanos que sofrem influências de fatos endógenos ou exógenos e levam essas informações através da banda do sistema nervoso autônomo, o DNA, né? Emocional no momento da concepção destinada. Aqui não é banda do sistema nervoso autônomo, tá? Aqui é através do DNA da pessoa, eu que li mal. A conservação e a evolução do indivíduo e da espécie, por isso, a se trabalhar com a terapia Flordíris, o que está dizendo aqui, gente? Eu vou resumir para vocês, tá? Olha só. Essa introflexão, o extroflexão, alteram. O que é introflexão? Quer dizer, que não é da natureza, quer dizer, ele sai do natural, do equilíbrio. Porque a banda do sistema nervoso autônomo, ela deveria ser, né, toda redondinha, toda certinha. Quando eu tenho uma introflexão ou uma extroflexão, quer dizer, eu estou mudando o percurso daquilo. Se for uma extroflexão, ela vem do período pré-natal, quer dizer, algo lá na gestação aconteceu que me marcou a forma que aconteceu aquilo, a forma que eu interpretei, e com isso, né, alterou, então,
abanda o sistema nervoso autônomo que venha a bloquear ou bloquear a questão da nutrição. Por isso que a necessidade de acetilcolina e noradrenalina. Vou explicar diferente. Todo o trauma, todo o evento, todo aquele registro que fica, lembra que a gente falou sobre isso numa aula, só para relembrar vocês, vai ter uma carência. Tinha um professor meu que falava uma coisa para isso. Ele sempre dizia o seguinte: todo o doente, ele é um carente, tá? Há uma carência de algo. Nesse caso, de acetilcolina e noradrenalina. Para ele conseguir ter força para suportar e sair das cargas negativas, né? Ou até dos seus genitores, das forças dos genitores, do que traz junto com ele, no seu DNA. Pode passar. Gente, aqui eu também encabulado, que começou um ventão aqui com chuva, que parece que vai demolir tudo aqui. Lembrando que a região das 12 horas... Manda chuva para nós, por favor. Ah? Manda chuva para nós, por favor. Aqui não tem chuva faz muito tempo. Vai chover aí daqui uns dias aí. Já mandado, viu? Vai chover aí. Então, lembrando que a região das 12 horas, na íris, né, representa o superego, que eu estava falando para vocês antes. O momento da concepção, do nascimento e o primeiro círculo, tá? Sejagenário. O que quer dizer isso, gente? Então, às 12 horas, ele vai dar a fecundação, o nascimento, tá? E o primeiro ciclo, tá? 60 anos do ser humano. Nesta área também está o lóbulo frontal, o hipotálamo e a epífise. É a partir deste centro que localizamos o início do nosso tempo pós e pré-natal. No sentido anti-horário, no sentido horário, está localizado o tempo dos nossos genitores. Portanto, encontrando-se a maior introflexão ou extroflexão, sabe-se em qual vértebra da coluna e centro energético e ação. A ação deve ser desenvolvida para que a pessoa, em análise, retorne ao equilíbrio de sua saúde. Vou explicar para vocês entenderem. Aqui está falando Joyce Pastel-Mouse aqui para mim na região entre os dois riscos lá. Aqui nós observamos um pouquinho abaixo tem uma psórica, uma manchinha preta, naquele ali, certo? Que é às 12 horas, tá? Nós, só para relembrar vocês, né? Eu sei que vocês sabem, mas para relembrar. Nós fomos analisados, nós vivemos no sentido anti-horário. Passa o mouse anti-horário aí, ó, tá? Pode ser devagar, aí, ó, anti-horário. Os nossos pais, tá falando ali, sentido horário. Tá? Sentido horário. Isso. Tá? Então, para que eu possa, né, voltar ao meu equilíbrio e à minha saúde, eu preciso ver aonde que está as minhas introflexão ou extroflexões. Por quê? Para saber o que está bloqueando a minha conexão dos neurotransmissores que está me gerando uma patologia, uma doença naquele órgão. Tá? E sabendo que nós estamos agora falando do superego, na região do superego nós temos o hipotálamo. Não vou estar falando das funções. O tálamo, você sabe que é a glândula central, né, que comanda o nosso corpo. Temos o superego ali, né, o hipotálamo, a epífise, né. Então, são as glândulas central. E se eu tenho uma psórica ali, qual que é a vértebra, né? É a C1. Certo? Então, vou trabalhar a C1. E é isso que ele está dizendo. Trabalhar a vértebra de acordo
né, o registro da introflexão ou extroflexão, que aí a gente tem no Iris Make lá, que a gente consegue. Na última aula eu vou ter umas avaliações, uma aula prática com vocês, tá? Pode passar. Como eu falei antes, gente, importante saber quem eu sou, né? Não como eu estou. Para saber quem eu sou, preciso saber como eu estou. O self, o si mesmo, né? Define seu self como si mesmo, quem eu sou, né? De acordo com o conjunto, trata-se de conjunto de características conscientes e inconscientes de um indivíduo. Certamente também são consideradas as demais definições e classificações psicológicas para este termo. Porém, é fundamental assegurar que os conceitos do self, si mesmo, né, representa o centro das vibrações psíquicas, além de ser o local onde se reúnem e se confrontam tanto as emoções conscientes quanto as inconscientes, vividas com os componentes pulsionais e compulsões temperamentais inconscientes. Somente quando houver harmonia entre o vivenciado e as características pessoais, o indivíduo se encontrará em equilíbrio e o sistema de alerta permanecerá em silêncio. Pode passar. Olha só o que está falando ali, tá? O self é o centro. O que está dizendo ali, gente? Que ali é o centro do nosso equilíbrio. Ah, mas como que eu faço para entrar nesse equilíbrio? Lembrando que eu falei do início, é como eu estou hoje. Qual as influências que eu tenho hoje? Né? Qual é as influências que eu tenho hoje? Que me influenciam? Na questão familiar, na questão da religiosidade, do superego, do meu nascimento. Qual que é a minha, com a acetilcolina, a noradrenalina, o que eu preciso para me equilibrar do inconsciente, né, e do consciente, que eu venha conseguir ter harmonia novamente. A minha íris, a íris nos mostra o caminho. Como, onde eu me perdi. O que eu devo fazer para voltar ao centro? A pupila é o centro de quem eu sou. O que está fora da pupila são onde eu estou. Eu deveria estar em equilíbrio, porque eu sou quem eu sou. Professor. Oi. Essas psoras significa que a pessoa vive mais no passado? Então, ela está quem eu sou. Ao invés de viver o presente, vive o passado? Ou não é isso? Desculpa, Fátima, eu não entendi que está chovendo muito aqui, tá? Fala um pouquinho mais alto, se puder. Eu levantei o volume todo aqui, mas... As psoras dessa íris, certo? Certo. A pessoa que é dona dessa íris, ela está vivendo o passado ou ela vive remoendo as coisas ruins? Qual é o significado dessa psora em relação ao que você está explicando? Fátima, dentro do que nós estamos estudando, tá? Nessa psórica, por exemplo, vai pegar a Joyce está aí, pega a da direita ali, Joyce, de baixo ali, por exemplo. Aí, ó. Um exemplo, tá? Nós vamos pegar a região lá de cima, a região familiar, que vai daqui nessa região que ela está mostrando no mouse ali, ó, que é a região da energia cósmica. Quer dizer, lá em cima eu tenho um raio solar na família, quer dizer, tudo era proibido. E eu entendi que, para mim, ser criativo, eu tenho que ou esconder aquilo que eu tenho, né? Eu tenho que camuflar. Estou falando, Fátima, naquilo que nós estamos estudando agora, tá? Porque a psórica em si, ela é as mágoas, é sentimento, é uma pessoa que tem o próprio senso de justiça, essas coisas assim, tá?
Agora, nós precisamos entender isso em cima deste mapa. Tá? E neste mapa, neste caso ali, dá em cima da energia cósmica. A energia cósmica é a energia de criatividade, quer dizer, eu vou ter que... Não posso falar para ninguém que eu sou criativo, não posso demonstrar que eu sou criativo. É esse significado na psórica ali. Quer dizer, ele é uma pessoa criativa, mas ela vai camuflar. Olha só, olha o conflito. Eu sou criativo, mas não posso mostrar. Eu vou fazer, mas não vou contar para ninguém. Respondi, Fátima? Teria, assim, relação com a educação dos pais? Sim, questão dos pais, exatamente. Sabe por quê, professor? Eu atendi uma moça, uma menina de 40 anos esse dia, só que o olho é azul, com psora mais ou menos assim. E ela é totalmente desfocada, ela tem medo de ir para a vida. Sabe? E daí eu fiquei, agora eu vou olhar aqui, com certeza vou poder ajudar melhor essa menina. Por isso que eu quero entender octógono, porque eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em cima do octógono. Mas tu vai entender na sequência agora, tá, Fátima? Bem legal a tua pergunta, tá? Lembra sempre o seguinte, ó. Joyce, volta lá no mapa das energias, lá no início, aquele mapa, tá? Aí, passou. Olha o que eu tava falando ali, ó. Ó, a energia familiar lá em cima, ó. E a energia cósmica, tá? A energia cósmica, ela fica na região do id. Mas é a questão da criatividade da pessoa. Tá? Dela ser criativa. A questão da criatividade. Tem a questão do prazer e a questão do id, dos impulsos. Então, a questão da questão de eu ser criativo. Então, pega a energia lá em cima, você volta àquela ilha que você estava. Nós temos um raio solar na região familiar. Por isso, sempre é bom olhar o sentido oposto, tá? Ó, nós temos um raio solar, né, que a Joyce está mostrando, e temos uma psórica na região inferior. Aí, ó. Tá? Então, é uma pessoa que ela vai fazer as coisas, ela é criativa, mas ela não pode, ninguém pode ficar sabendo. Tá? Ok? Então, professor, posso fazer uma pergunta também? Pode, por favor. Ali mais ou menos em 27 anos, ali nós temos uma outra psora e chega a ter uma introflexão ali, embaixo, mais pro ladinho, Joyce. Aí nessa psora bem escura, não, mais para cima um pouquinho. Chega a ter uma introflexão ali? Mas tu observar essa... eu posso estar enganado. Não, tem uma introflexão mesmo. Tem, né? Eu achei que era do período gestacional, mas tem. Agora que eu vi lá que vai a banda... Ela vai para dentro um pouco a banda, né? Isso. Tá. E ali teria algo para ser examinado, eu acho, né? Sim. Mas aí lá em 180 graus, no outro lado, nós não temos nenhum sinal, né? Como é que a gente conseguiria interpretar isso? Mas tem um sinal lá do outro lado também, olha lá em cima, ó. Tem um raio solar ali. Tá certo. Uhum. E na mesma proporção. Ali já pega, Davi. Não sei se não vai cair. Agora deu um curto que desligou tudo aqui. Vai se cair a internet aqui. Hoje tá vindo muita chuva aqui. Ali, Davi, olha só. Tu pega a região, aqui já pega a região religiosidade, tá? Pega a religiosidade ali já, tá? E pega na questão do prazer, quer dizer, é proibido eu ter prazer? Tá. Estou entendendo. Tá entendendo? Nós vamos falar isso na próxima aula bastante, tá, Davi? Tá, não, então tranquilo. Tá? Ali tem um ponto de defeito, né, professor? Tá? Que bate realmente... Tem um ponto de defeito bem escondido. Um ponto de defeito. Sim. Na religiosidade aí. Tem, né? Sim. Guarda-raiva, isso? Um ponto de defeito, fala.
Ah, não vi esse ponto de defeito aí, não, Paty. Não viu? Olha que tem. Gente, eu vou dar sequência, nós vamos falar na próxima sobre isso, tá? Porque vocês precisam entender hoje o que significa cada área dessas aí, tá? Então, o self, gente, é quem eu sou. Lembra sempre o seguinte, para ficar mais claro para vocês, tá? Qualquer coisa que sai fora disso, eu estou. O self, eu sou. Por isso que a importância, cada sinal que chega mais perto da pupila tem maior relevância, né? Que vai atingir o meu centro, maior desequilíbrio do ser humano. Pode passar. Superego. Indica um excesso de superego. Os condicionamentos recebidos na idade infantil e puberdade foram particularmente fortes. Por isso, a função de autocensura desenvolveu-se excessivamente o superego. Está interferindo nos desejos e as aspirações, limitando as iniciativas pessoais não condizentes com os princípios éticos. Ao ser perguntado sobre o que gostaria de fazer na vida, a resposta da pessoa é: gostaria, mas não posso. Lembra da proibição, né? Ali ele está falando que o superego é a questão dos conceitos morais, né? Lembrando que o superego é formado até os 3 anos de idade, tá? É justamente a sensação de não posso, que informa sobre a excessiva atividade do superego. Obtida a confirmação de que existe no interior do ser humano esse elemento que limita o fluxo das suas aspirações, devemos então indagar sobre eventuais condicionamentos derivados de uma educação social ou religiosa muito inibidora. Pode passar. Então, o superego, ó, fica nessa região ali, tá? Olha que aquele sinal ali fica no superego ainda, ó, no raio solar, ó. Tá? Dentro do raio solar fica dentro do superego. Então, fica na região do ídio, debaixo ali, tá? Ali está falando que o superego, a questão dos conceitos morais, tá, gente? Até onde que é o meu limite, né? Ele que vai dizer, né? O superego que vai dizer isso. Ele que é a orelha do cavalo, né? Ele que vai assegurar a orelha ali, né? Ele que vai te limitar de acordo com os teus conceitos. Ele que é o fundamento daquilo que você vive, que você acha que é certo, que você acha que é errado, de acordo com os teus conceitos morais. Pode passar. A energia religiosa, presta atenção, indica as influências que o ensinamento religioso pode ter tido sobre o comportamento atual da pessoa. Sabemos o quão poderoso é o condicionamento religioso sobre o superego de uma criança. Quando os ensinamentos são associados aos sentimentos de culpa e às possibilidades de punição. Quando nos encontramos diante de uma introflexão ou extroflexão nesse setor, a indagação a ser feita é se houve uma educação de tipo religioso muito forte e impositiva, imposta, né? Pode passar. Então, na região, ali eu acho que não foi bem certinho os quadrinhos ali, tá? A questão da religiosidade, gente, é que ele pega junto do superego também, tá? A questão dos conceitos, né? Por exemplo, né? Eu tinha uma cliente minha, casada com 24, 25 anos, né? Um exemplo, né, gente? E ela fugia do marido para ter relação sexual. Claro que o cara queria jogar bola, fazer outras coisas fora de casa, né? Porque para ela
toda vez que ela tinha relação sexual, ela estava pecando. E, né, olha só a importância, gente. Né? Por quê? Porque a questão religiosa, a questão de princípios moral, né, do superego, que pega essa questão da formação religiosa, da questão da punição, né? Se tu fizer, tu vai ser punido. Então, era um horror para ela, porque ela tinha medo de que Deus ia punir ela. Então, conversei com ela, né? Falei, daí veio o conhecimento individual, falei para ela, expliquei para ela que, né, que na verdade os conceitos, né, que a Bíblia na verdade não fala isso, a Bíblia diz que a mulher tem uma missão. Aí vem a questão da conversa, gente, sabendo o tipo de como ela entende, por que serve a Íris para nós, gente? A Íris vai mostrar o caminho para ajudar o ser humano a voltar ao ser quem ele é. Não como ele está, tu vai ajudar ele a voltar à sua essência. Né? E eu tento sempre falar, gente, de acordo com a linguagem do conhecimento de cada um. Por exemplo, pega um espírita, eu vou falar na linguagem espírita dele, na questão da evolução. A gente precisa compreender isso. E a questão dela, eu falei para ela, olha, a palavra de Deus diz que, né, que o homem, Deus fez o homem e fez a mulher, que a mulher veio da costela do homem e o homem veio da mulher. Então, na verdade, a Bíblia diz que a mulher está para servir o homem e o homem para servir a mulher. E se você não está servindo o teu marido com aquilo que você tem, você está pecando. Eu inverti. E foi uma libertação para ela, gente, que hoje eles têm filho. O cara parou até de jogar futebol para ficar mais em casa, para dar mais atenção para ela, né? Então, né, às vezes a mulher está brigando com o marido para jogar futebol, mas não está fazendo a sua parte. Então, quando a gente começa a entender, quer dizer, o que está influenciando ela a ter prazer? Qual que eram os padrões que ela tinha? Aí vem a pergunta certa, né, Davi? A pergunta certa, a resposta certa. É muito importante essa parte. Porque se você não souber fazer a pergunta, a Íris vai demonstrar o caminho para te fazer a pergunta certa para a pessoa. Supomos que essa fosse ela, olha a proibição, né? Que ela tinha, tudo era proibido. E era castigada se ela ia ter. Então ela se camuflou, ela se escondeu, né? Ela deteve. Então toda vez que ela ia dormir era um horror para ela chegar em casa. Ela tinha muitas dores no corpo. Né? Aí vem aqueles que querem tratar os sintomas. Ah, a pessoa está com dor em todo o corpo, o que eu dou para ela? E o que tinha a ver o problema dela com a dor no corpo dela? Era o conflito que ela tinha todas as noites. Aí vem a Íris. A Íris vai nos mostrar o caminho. Tá? Pode passar. Energia familiar. Pode-se observar nesse setor a influência da família, a educação, aí, Fátima, que tu perguntou, a educação, o eventual excesso, severidade dos pais, e em geral, como era todo o ambiente no qual a criança, qual era o teu ambiente que você vivia na tua infância? Onde você nasceu, os avós, os professores, o meio que você vivia. Portanto, todos os formadores de comportamento direcionado aos outros, ao social, podem deixar um traço nesse setor. Quer dizer, todos aqueles que tiveram de uma forma ou outra influência na tua vida na infância, né, deixou a marca lá. O superego é programado como uma resposta automática. Frequentemente, inconsciente, certo ou errado. Esses ensinamentos recebidos condicionarão, então, por toda uma
vida o comportamento do indivíduo. A transformação e evolução, neste caso, realizam-se com a terapia ágil de reinterpretação da vértebra. Estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo aí? É que caiu a luz aqui, não sei como é que a internet não cai. Estamos ouvindo. A luz caiu 2 vezes aqui para mim, já. Mas tranquilo, vamos lá. Aqui a terapia ágil é o GEL, tá? O GEL Portal Profissional. Tá? As esferas de prata. Tá? E se eu não guardei, já guardei. Tá? Deixa eu pegar aqui, tá aqui do meu lado. Tá aqui nos fundos, ainda bem que eu lembrei. Micropólio. Tá? Então, através dos receptores das vértebras, então você vai lá, vai localizar a vértebra da maior introflexão, o extraflexão, vai lá, ver a vértebra e vai passar o gel e depois colocar a esferinha de prata naquela região. O uso interno da essência flor de íris, portal do tempo, porque o portal do tempo ajuda a ressignificar o que a pessoa não entendeu, restabelecer o caminho, né? Fazendo uma ativação do hemisfério cerebral direito e esquerdo, permite a alimentação das ideias errôneas e o reequilíbrio das funções julgadoras que nos colocam em equilíbrio. No indivíduo adulto, nesse setor, também pode ser evidenciado a influência do julgamento dos outros sobre as escolhas pessoais, principalmente nos casos em que não seja visível ao ângulo de fluxo. Quando o ângulo de fluxo é baixo, né? Outro caso de pessoas influenciáveis se verifica através dos setores da face, olhos, narinas e boca. Quando esses receptores se encontram muito abertos, indicam uma pessoa que se influencia com muita facilidade pela opinião dos outros. O que está dizendo? Olha só, gente, a importância de ter um bom equilíbrio na formação. É interessante ter meu filho até 2 anos, né? Parece que eles não entendem nada, mas olha só, já formam os padrões dele. Até os 3, do superego, né? Os conceitos morais. Então, ali ele vai botar a questão do limite da influência dele, do limite também dos impulsos dele, como ele vai dominar esses impulsos, né? E as ideias irônicas, quer dizer, qualquer um que fala qualquer coisa, eu aceito. Os meus padrões que eu recebi dos meus pais, esses padrões que eu tenho, eu consigo colocar limites, eu consigo saber até onde eu posso, até onde não posso, como que eu sou analista, como que eu julgo quando alguém está crescendo, como que eu olho. Porque os conceitos, né, morais, da questão familiar, a questão religiosa, ali na região do superego, porque tudo pertence ao superego, só que padrões de formações diferentes, no caso da religião, fora a questão de religiosidade, na questão familiar, que estamos falando agora, do meio que a gente viveu. Eu lembro que eu tinha uma professora, se não prestava atenção, ela jogava um apagador na cabeça. Qual que eram os meus conceitos? Como é que era o meio que eu vivia? Porque isso influencia diretamente naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Porque ele é o freio, ele que vai te segurar ou vai te soltar e te dar liberdade. Pode passar. Então, a região da energia familiar, tá? Está aí, também como a gente já viu antes, né? A questão do raio solar. Quer dizer, bem provável que, nesse caso, para o pai, tudo era proibido.
né, Fátima? Tudo era proibido, né? Então ele vai ter dificuldade em dizer não. Tá? Então, quer dizer, vamos entender. Na região familiar, quer dizer, para mim tudo é proibido. Então, eu posso ter prazer com pega a região do id, eu sou criativo, mas se você observar embaixo da psórica ali, tem um raio solar. Quer dizer, é proibido, mas eu sou criativo. Então eu vou fazer, escondo e me culpo. Porque é proibido. Então eu fico pensando, o que que eu fiz, né? Que bobagem que eu fiz. Estou sempre me culpando. Aí, o que que tem nessa região fisicamente? A região dos órgãos genitais. Se é uma mulher, vai ter problemas no útero, vai ter problemas... Quer dizer, olha só como é que começa a surgir as patologias. Pode passar. Pode voltar. Tá? Gente, hoje nós estudamos essas 4 energias, tá? Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre as outras energias. A questão do ego, do S, né, da energia cósmica, se não estudar mais o que é, tá? E na última aula, nós vamos fazer aulas práticas daí, de todas elas, e vamos ter outras ilhas para vocês tirar as dúvidas de todas elas daí. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta relacionada ao que vocês aprenderam hoje? O que precisa se entender, gente? Quem eu sou? Eu sou quem eu sou. Como eu estou? Qual é a energia, né, que está me bloqueando, que está me impedindo, que está me aprisionando, me condicionando, ou não permitindo o fluxo natural? O que eu quero dizer para vocês, gente? O que vocês pensam? Qual era o padrão? Como que era a minha vivência familiar? Qual que era a religião dos meus pais? O que é de verdade para mim? Como é que era a questão? Era permitido, era proibido? Como que eu fui criado? Não tive nenhum padrão a respeito disso, não tenho limite questão a isso, né? Questão do superego. Como que foi essa minha criação de padrões? E tudo se começa por nós. Como que eu vivi a minha infância? Pode falar, Felipe. Lá na primeira íris, a gente tem uma psora bem na Pode marcação do voltar lá, hipotálamo, Luiz. bem na marcação do hipotálamo ali, né? Que significa nascimento. E como interpretar uma psora ali nesse local? Essa aqui, Isso, essa aí. ó, na verdade, ela pertence à fecundação. Uhum. Como Porque que tá estava... Vamos a dizer que banda essa para aí... dentro, né? Oi? A fecundação eu localizo da banda para dentro, perto da pupila. Né? Isso. Mas tu vê, Davi e Felipe, ela está bem em cima da banda, tá tanto para dentro como para fora, está bem em cima, correto? Bem em cima. Uhum, correto. Agora a pergunta é, como que estavam teus pais? Digamos que essa ilha seja sua. Como que estavam teus pais no momento que eles estavam namorando lá? Como que a tua mãe estava? De repente, Bem? Isso que de foi repente não aceitou a gravidez? Gente, tem que fechar os microfones, senão me dá microfonia, tá? Daí pergunta daí. Pode perguntar agora quem queria perguntar, hein? Vou explicando até vocês pensarem, tá? Olha só.
Será que a mãe queria ter relação? Agora, como é uma psórica, Felipe, que a pergunta foi sua, uma psórica, quer dizer, eu tenho algo escondido. Será que eu não estou namorando escondido? E acaso engravidei? Eu perguntei, professor, justamente porque foi o que eu pensei, foi o que eu imaginei, como a psora é algo que a gente esconde, né? Foi o que eu imaginei, mais ou menos. E lá do outro lado, lá em 180 graus, nós temos um raio solar, né? Sim. Isso pode ter acarretado num bloqueio nos meus desejos, pode ser isso? Pode ser interpretado assim? Ali Davi, assim, ó. Joyce pode ir mais para baixo, bem reto da pupila ali, tá? Não, isso aí, ó. Ó, ali tem um raio solar, um pouquinho mais para cima, Joyce. Não, bem ali, só aí, ó. Gente, observamos que ali nós temos uma introflexão. Observamos que a banda do sistema nervoso está pressionando os intestinos, correto? Tá? E observamos, nós temos um raio solar bem ali. A pergunta é bem certinho às 12, quer dizer, né? 12h30 ali. São 30 anos depois, tá? Porque é em 30 e 30 que se repete, né? Então, né, nós vamos estudar na próxima, já vamos começar a entender. Olha só, eu tenho uma psórica no período gestacional, mas também ela pertence ao nascimento. Quer dizer, bem provável que, né, estavam, sei lá, algo escondido. Então, quer dizer, não posso falar nada para ninguém que eu fiz. E quando nasceu, será que eu tentei esconder? O que aconteceu ali, né? E lá embaixo, raio solar. Raio solar significa o quê? Impedimento, proibição, né? Bloqueio, espasmos. Então, quer dizer, ali pode ocasionar dores nas pernas, né? De eu conseguir alcançar os meus objetivos. O que está me impedindo de eu ir para frente, né? Alcançar as coisas na vida? Porque ali é a questão das minhas realizações. Quando a gente fala em realizações, não é relações sexuais só. É realização da vida. Então, qual que é os órgãos que eu pego ali? Que pega bem na região do id, no centro. Então, quer dizer, o que eu não estou conseguindo me realizar? Por que é proibido? Eu vejo tudo é proibido, né? Então, se tu perguntar para ele, você tem dor nas pernas? Tem, né? Não tem a sensação que parece que as coisas não vão, parece que sempre tem que ter um obstáculo na frente? Então, entendeu, Davi? Sim, sim. E isso pode ter relação com esse episódio lá do nascimento ou da concepção? Pode não. Geralmente tá? Tá, era isso que eu queria tirar dele. A maioria das vezes, Davi, se tu vai ver um sinal, se tu olhar bem do outro lado, tu vai ver que tem outro sinal lá, tá? A maioria das vezes, tá? A maioria dos sinais. Se nós olhar essa íris, pode observar. Todos os sinais, se tu olhar mais ou menos na direção oposta, tu vai ver que também tem um sinal. Porque nós vamos repetindo, tá? E o nosso trabalho, lembra que a gente estudou hoje, é ajudar com a acetilcolina e a adrenalina de acordo com a necessidade. Se nós colocarmos as esferas de prata, né? Digamos que esse indivíduo já passou dos 30, está com uns 32 ali, então nós vamos botar a esfera de prata nos 33 e aos 30 anos de idade dele. Entendido? Entendido. Muito obrigado. Lang, deixa eu te fazer uma pergunta para me facilitar o entendimento. Quando a gente vê a explicação ligada ao superego, a energia religiosa e energia familiar, eles são muito correlacionados, né? É tudo muito, como é que eu vou te falar? Provém de uma mesma origem, digamos assim. Tudo provém da primeira criação e a influência que essa criação trouxe, seja no âmbito familiar, por perspectivas de familiares mesmos, da religião.
o que faz a gente conseguir diferenciar bem um do outro, né? Falando desses três. Porque eu entendi que o pilar deles é o mesmo. Mas, É o superego. Exato. Tem algo que me faz entender a grande diferença do superego, da energia religiosa e da energia familiar? Ou realmente não tem muita diferença entre eles, né? Como o pilar Não. deles é o mesmo, eles vão acabar... a origem é sempre muito semelhante. Felipe, assim, ó, bem boa a tua pergunta, tá? Nunca tinha visto essa pergunta, mas muito boa, tá? A estrutura é a mesma, só o que influencia a formação é diferente. Olha só, vou explicar de novo. A estrutura é a mesma, é o superego. Agora, o que vai influenciar aquele padrão é diferente. Por exemplo, a energia familiar, que vai influenciar o meio que tu está vivendo, que vai criar aquele padrão. A energia religiosa, naquele padrão, quer dizer, o que vai formar o padrão é aquele meio que tu está vivendo. De acordo com aquele meio que foi estabelecido para ti. Por exemplo, a questão religiosa é o superego. Mas o que vai influenciar o teu superego, o que vai formar o teu superego na questão da religiosidade são os teus padrões morais religiosos. Entendeu? A estrutura é a mesma, família, mas o que vai te influenciar, o que vai formar, o que vai programar esse período é a questão do meio, família, pai, mãe, irmãos, professor, todos que têm de alguma forma um contato com você. Vovó. Entendi. Entendeu? Sim, muito obrigado. Professor, o superego está no meio ali, né? Religiosidade, lado interno, e energia familiar, lado externo, né? Digamos que o superego é o que você colheu do meio em que você viveu e da educação religiosa que teve, vai formar o teu superego, é isso? Que está no meio. Vamos ver se é isso que na verdade, olha só, Davi, aquilo que eu estava explicando agora, tá? Olha só, de um lado, tu vai ter a questão da religiosidade, do outro lado, o familiar. O centro, tá? O centro está ali, ó. O que vai me influenciar esses centros? Com a questão dos padrões morais do meio. Porque como fosse uma programação, Davi, vamos pensar uma programação de algo, entendeu? Digamos, uma parte do superego, quem vai fazer essa programação é a questão da religião. A outra parte é a questão dos familiares, que vão cadastrar lá, né? E a outra questão moral, tá? Como eu entendi a questão moral da vida, tá? Quais as influências? Como ele é a nível inconsciente ali, porque todo na verdade nível inconsciente, por exemplo, ali pega exatamente a fecundação e o nascimento. Quer dizer, como que aconteceu, como eu entendi essa questão. Observamos nesta íris, uma psórica. Tá? Quer dizer, meus pais estavam fazendo algo escondido, eles não eram casados, de repente eles se sentiam culpados e ninguém podia saber daquilo que eles estavam fazendo. E a questão dos genitores, tá? É diretamente aos genitores aqui. Não sei se eu consegui te explicar, Davi. Não, eu acho que é isso aí mesmo, professor. Tá? Obrigado. Para nós entender, gente, olha só. Família, né? Família ali, familiar é professores, avô, todos que participaram do nosso meio. O centro, genitores, do lado, religiosidade.
Eu acho que agora ficou mais claro, né? Sim. Gente, mais alguma pergunta? Estou por vocês. Gente, mas olha só, uma das coisas importantíssimas nisso, tá? Nesse desenvolver, né? O bom se vocês agora puderem, durante até a semana que vem, rever essas duas aulas, tá? Olhar elas bem, para vocês entenderem os próximos passos, tá, gente? Porque depois nós vamos fazer a avaliação em cima do ortógrafo, né? Vamos fazer umas aulas práticas. Vocês vão observar, gente, muitas coisas desvendando agora à luz dos vossos olhos. Por quê? Peraí, o que está me influenciando? O que está me prendendo? Hoje está na moda aí dos coach, gente, de tanta coisa, né? Mas quem tem a ferramenta mesmo para fazer qualquer coisa somos nós, gente. E nós vamos saber exatamente de onde o que está influenciando aquela pessoa, o que está impedindo ela de ter resultado no relacionamento, casamento, profissional, em qualquer área. Tá? Então, por quê? Porque as nossas ações, elas são de acordo com o nosso inconsciente. Os padrões morais, quer dizer, os padrões que eu tenho. Tanto que essa aula aqui ela é muito importante, porque aqui está a fundamentação, o fundamento de quem nós somos. Quer dizer, tudo que nós vamos hoje, toda decisão que nós vamos vir a tomar, nós vamos pegar daqui. Daqui. Porque aqui é o que vai nos... É a orelha do cavalo, né? Aqui ele pode soltar bem ou firmar ele. Então, as condições, os limites ou a liberdade está aqui. Quem nos dá é o superego. Ficou mais claro? Quem nos dá o limite ou a liberdade é o superego. Por isso, até hoje, ainda conversando aqui com as secretárias na clínica que eu estou hoje, na Causo, né? Eles têm várias clínicas, né? E eu conversando com eles me pediram umas dicas, né? E eu conversando com os funcionários, com a psicóloga, que há muitos anos a minha amiga aqui, trabalha há mais de 15 anos junto, né? A doutora Laís. E eles me pediram umas dicas, né? E eu falando para elas, né? Gente, eu falo com problemas de vender e outras coisas. Digo, gente, uma das coisas que temos que aprender, nunca medir, eu falei até na outra aula com vocês isso, nunca mede o teu bolso no bolso dos outros, né? Quando você for vender, você olha geralmente as tuas condições, os teus conceitos para vender algo, para botar o preço de uma consulta, para botar o produto é muito caro. Sabe por que as pessoas acham o produto caro? Porque você acha. Então, na verdade, você te condiciona e vai condicionando as pessoas ao teu redor. Que nem ela disse para mim, né? Eu falei com um cliente, eu amo o teu trabalho, olha, é muito bom, né? Ela disse para mim, e ela vende mesmo, eu sei que ela fala, né? Porque ela teve resultados fantásticos. Ela, pelo menos, vai lá e faz uma consulta com ele e nem que tu não precisa levar os produtos, né? E eu olhei para ela, deixei ela falar, né? Eu disse, olha, essa pessoa não vai vir que tu falou, disse para ela. E ela disse, por quê? Não, porque na verdade você limitou e condicionou ela naquilo que você acha. Por quê? Porque a pessoa, ela quer ajuda. Em primeiro lugar, se tu vai num médico hoje, no modo geral, se o médico não te receitar nada, ele vai dizer, o cara não me deu nada para mim tomar. Qualquer profissional. Em primeiro lugar. Segundo lugar, né? Você está dizendo já que ela não precisa do produto, que ela precisa conversar. Tu está condicionando aquilo que tu acha, ela não está dando liberdade dela vir. Agora,
Como que a gente vai ajudar as pessoas? É sabendo o que ela quer, qual que é o propósito dela. E conduzindo ela ao propósito. Porque as pessoas, nós, no modo geral, a tendência nossa é ficar no processo. O que é o processo? É aonde que me leva ao propósito. E o processo, o nosso cérebro nos ajuda a arrumar justificativas, né? Ah, mas é caro. Ah, mas não dá. Ah, mas é que não é para mim. Ah, mas eu vou ver. Nós ficamos arrumando justificativas e esquecemos do principal, do propósito. E ficamos no processo. Quando o propósito ele é maior, eu não olho o processo. Quando o propósito é maior, eu não olho o processo. Vou explicar diferente para você. Se o teu propósito é tirar as férias e me levar junto para Dubai, né? Vai pagar passagem a mim quem? Levanta a mão. Né? O teu propósito é ir lá para Santa Catarina, em Florianópolis. E você chegou no caminho e a estrada está fechada. Ou você antes fica pensando, bah, é tantos quilômetros, bah, tem que passar, fica tantas horas na estrada, bah, fica olhando todo o processo para chegar lá. Quando você vai? Não vai. Não vai. Agora, se o propósito for maior, né? Lembro quando menino ainda, né? Continua um menino, mas menino mais novo, né? Às vezes tinha uma namorada lá na outra ponta da cidade, né? Eu lembro que eu tinha uma guriazinha, morava no interior com 14 anos, e eu gostava de uma guria, né? Só que ela não sabia, né? E eu pegava a bicicleta do pai e me mandava. Ia lá na frente, passava na frente da casa dela só para ver se eu enxergava ela. Porque o propósito, aquilo que eu tinha, era maior, eu não olhava a distância. Quando o propósito for claro para você, você não coloca empecilhos. Não, você fica no propósito, no processo. Né? Se você olhar, você vai ficar nele. E não vai ser, pode até ir até um pedaço, e vai ficar ali. Por isso que a maioria das pessoas desistem da faculdade, começam e não terminam, porque olha o processo. Eu vou ter que, não estou conseguindo, trabalho o dia todo, né? Tem aula da Angels hoje de novo na FANAP. Não sei se não, acho que eu não vou dar conta. Tem muita coisa para mim fazer. É que, né, os outros têm mais tempo, eu não tenho tempo. Eu não consigo nem olhar o que ele passou. Você não está dando importância. O propósito teu não está claro ainda. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro curso de iridologia, né? Gente, eu passei vergonha, gente, porque eu não sabia nada. Vocês acreditam que eu passei o curso todo sem fazer uma pergunta, né? Me sentei bem nos fundos, não falava nada. Porque todos já atuavam na área, todos já eram, um era psicólogo, outro era não sei o quê, todos já estavam nas terapias. Então eles falavam uma linguagem, né, de outro mundo que eu não tinha conhecimento. Se passou os anos, gente. Interessante. Que o meu propósito era tão forte que eu comecei a estudar. Se passou não muitos anos, eu estava dando aula para muitos deles. Então, qual é o teu propósito? Quem você é? Tá? Isso quer encerrar a aula de hoje com essa reflexão. Quem você é, aonde você está. Porque quem eu sou quando eu me encontrar, me olhar nu na frente do espelho e me ver o que está me pedindo de fato e me dar conta e cair em si e ter uma ação. Aí eu vou conseguir o meu propósito, o meu objetivo. Ok, gente?